Os problemas sociais não têm tempo, eles precisam de solução. É claro que os tempos de governo são outros, os tempos do legislativo são outros, os tempos do Estado brasileiro são outros. E há também, infelizmente, na minha opinião, na tradição política brasileira, em que os agentes da política usam muito a retórica para, às vezes, agradar a sua base, fazer jogo de cena para a imprensa. E nós já estamos calejados com esses métodos, então não damos bola. Eu queria começar com o CPI. O que vocês estão esperando da CPI? Vocês têm tido um discurso que é o seguinte: já passamos por 4 CPIs, nunca deu em nada. A correlação de forças hoje, ela é diferente do que ela era nas outras CPIs. Uma bancada ruralista muito mais forte, uma oposição super aguerrida, forte também. Você acha que vai ser a mesma coisa? Eu acho que a CPI vai ser um jogo, um espetáculo de retórica dos ruralistas e dos deputados bolsonaristas. Como eles têm mais força no legislativo, eles estão usando lá como um palco para eles criar uma retórica para suas redes. Mas de consequência real, nem tem, porque nós não cometemos crime nenhum. Eu acho que ao tentar focar no MST, que é pública e notória, um movimento de esquerda, um movimento que apoia o Lula, né? um movimento que é atuante, sem falsa modéstia, eles querem com isso jogar os holofotes contra nós e ao mesmo tempo proteger o lado ruim deles. Então, no fundo, os deputados ruralistas querem proteger os crimes ambientais que eles estão cometendo. Estava lendo hoje a entrevista belíssima do Carlos Nobre. O desmatamento continua. Quem é que faz os desmatamentos? Né? Eles querem esconder as invasões que eles fazem nas áreas indígenas. Manipulam esse conceito jurídico que as nossas ocupações têm nada a ver com invasão. Então eu acho que eles querem esconder o lado sujo deles, focando a mídia, os holofotes sobre nós. Só pode sofrer uma humilhação, uma tentativa de prisão se cometeu crime. Não cometemos crime nenhum, nem eu, nem o movimento, nem as nossas lideranças, de maneiras que estamos muito tranquilos e, ao contrário, vamos utilizar então aquele palco para sim denunciar os crimes do latifúndio, né? As invasões, o trabalho escravo, as invasões de terras quilombolas, o uso abusivo dos agrotóxicos que causa câncer e tem matado silenciosamente milhares de brasileiros. As ocupações não têm nada a ver com a CPI. Você acha que não? Não. Havia uma motivação ideológica que iniciou, que é o Ricardo Salles. Então ele tem um ódio ideológico do MST desde o tempo que era secretário do Meio Ambiente aqui em São Paulo. Então eles tinham uma motivação ideológica e sacaram. O MST é o lado mais à esquerda do Lula e é por onde nós podemos pegar para fazer a luta ideológica. Então a CPI está muito mais num cenário de luta ideológica da extrema-direita, que quer nos acuar, e aí sim, com essa luta permanente, tendo holofotes, tentar inibir as ações que o nosso movimento pode fazer. Se você tem 80 mil famílias acampadas, essas famílias agora veem uma possibilidade de resolver os seus problemas, como o próprio Lula se comprometeu durante a campanha, e que deveria ser uma medida humanista. Como é que a sociedade admite que tem 80 mil famílias que moram debaixo de lona preta? Ou seja, isso é insustentável do ponto de vista da sociedade. Ocupação de terra não é crime, tanto é que tem uma jurisprudência já consagrada por uma sentença antiga no Superior Tribunal de Justiça do então ministro Sernichiaro, já falecido, em que ele lavrou uma sentença fantástica num processo de ocupação que chegou até o Supremo Tribunal de Justiça. E ele disse: ocupação massiva de terra feita por famílias não é esbulho possessório, porque não tem o objetivo de você fazer mal a alguém para se apropriar daquele bem e enriquecer, que é esse o conceito de esbulho
possessório. Quando um movimento de massa, qualquer, MST, o MTST, ocupa uma área, é para pressionar o governo a aplicar a lei. Então, na sentença do Cernicchiaro, estava essa base de um direito democrático, que as pessoas que têm problemas têm o direito de pressionar as autoridades para aplicar a Constituição. Se o governo se antecipasse e aplicasse a Constituição, não precisava ter pressão. A classe trabalhadora não resolveu seus problemas, os problemas só se agravaram. Nós temos hoje 70 milhões de trabalhadores fora dos direitos trabalhistas e previdenciários. Em algum momento da nossa história, essa massa de classe trabalhadora vai se mexer. E essa é a razão de ser dos movimentos da classe trabalhadora. Assim como certamente o movimento sindical vai voltar a fazer greves. Você viu o que aconteceu aqui em São Paulo com a greve dos metrô. Foi uma greve importante, eles arrancaram conquista. Então, se eles não tivessem feito greve, não teriam garantido o aumento de salário, não teriam aquele abono. Então, a pressão social faz parte da luta democrática. Quem é contra a luta social é porque não gosta da democracia, porque quer mandar sozinho. É isso que a burguesia quer esconder. Não houve nenhum assentamento no Brasil sem antes houver ocupação. Nunca o INCRA desapropriou uma área aqui no São Paulo e daí disse, agora vou selecionar as famílias. Todas as desapropriações que houve desde o Estatuto da Terra até agora foi porque antes houve uma ocupação, uma opressão das famílias que precisavam. Por que o agronegócio tem tanto medo da reforma agrária? Porque eles sabem que o dia que houver um plano de desapropriação mais robusto, vai acabar os peão para eles. E daí eles vão ter que pagar os direitos trabalhistas, vão ter que mudar também as suas formas de trabalhar nas fazendas. Um governo como o do Lula é um momento mais propício para aumentar essa pressão? Porque aí é uma contradição, né? Quer dizer, um governo mais contrário à classe trabalhadora, em tese, né, na opinião de vocês, não deveria gerar mais pressão? Ou um governo mais permeável é um momento melhor para aumentar essa pressão? Como é que... Não, eu acho que a natureza do governo, a não ser quando é um governo fascista como o Bolsonaro ou o Covid que nos atrapalhou, a natureza do governo não influi tanto na luta de classes. O que influi na luta de classes é, tu resolve ou não os problemas sociais? A classe está organizada ou não? E qual é o projeto de país que a classe tem? Então, eu concordo, nós estamos ainda num longo período de crise econômica, isso afeta as condições de vida da população. Nós estamos num período ainda de muitas dificuldades políticas organizativas, como você citou, e nós viemos de um período de ausência de um projeto de país. Então nós, como MST, queremos contribuir modestamente com todas as organizações da classe trabalhadora brasileira para nós repautar a necessidade de um projeto de país, para reorganizar a sociedade brasileira e garantir que todos os brasileiros vivam bem. Quem são os inimigos hoje do governo Lula? É o capital financeiro que não quer baixar. Alguém tem dúvida que são os bancos que dirigem o Banco Central? Quem colocou lá esse senhor? Não foi por votação, não? Foi a força do capital financeiro. É inimigo do governo esse latifúndio atrasado, que só pensa em espoliar a natureza, desmatar, trabalho escravo. É inimigo do governo essa extrema-direita que faz oposição ao governo por ideologia, porque eles nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam no último período. Então nós do MST vamos defender o governo, não porque são puxa-saco, mas vamos defendê-lo contra os seus verdadeiros inimigos. Segunda coisa, o MST tem autonomia e sempre defendeu isso para todos os movimentos populares. Isso é da saúde de qualquer movimento de massas. Todo movimento de massas tem que ser autônomo de governos, de igrejas e de partidos, mesmo que algum partido de esquerda torça o nariz. Porque o movimento popular, ele só tem longa vida, como nós temos já quase 40 anos, quando ele mantém essa autonomia, quando ele caminha com as suas próprias pernas. O que nós criticamos e voltamos a criticar, que o governo perdeu muito tempo, o governo está muito lento.
era para nós, nos 100 dias, já ter soluções concretas naquilo que nós chamamos de plano de emergência. E não é só para nós. Teria que ter medidas mais consistentes para combate à fome. Combate à fome se combate com o plano de compra de alimentos. Agora que estão anunciando os recursos. Então, um maior volume de alimentos para ser disponibilizado para quem precisa vai levar ainda 5, 6 meses. E por que está lento? Qual é a tua análise? Está lento porque, como se explica, eu acho que o governo como um todo está meio medroso. Primeiro pelo 8 de janeiro, que foi uma afronta e uma tentativa real de golpe. E segundo porque a maioria dos ministros, eu acho, pelo menos da nossa área, eles estão muito lentos. Olha quantos meses levou para nomear o presidente da Conab. Pelo amor de Deus, isso é uma medida administrativa. Aí ficaram na dúvida qual era o currículo do Edgar Preto. Bom, como currículo? Quando ele foi candidato a governador, alguém olhou o currículo. É um homem de bem, tem uma trajetória na administração pública. Então, demoraram 2 meses para nomeá-lo. Então, o governo foi muito lento. O medo que eu digo não é que as pessoas ficam medrosas, é que cria um clima que tudo tem que ser mais cuidadoso. Pela forma como nós ganhamos as eleições, que foi muito tensionada, Pouca diferença, né? Pela ausência do movimento de massas, porque janeiro e fevereiro para o movimento de massa é o pior do mundo, está todo mundo de férias, aquela história toda. Então, há também uma ausência do movimento de massa para pressionar, então nós assumimos também como autocrítica, e certos agentes públicos se encagaçaram com a luta social, que parece que não estavam acostumados, né? Que de fato foram 6 anos de derrota das lutas sociais. Então, quando a luta social, como as nossas ocupações, ressurgiu, alguns ficaram assustados. Mas isso é da natureza de cada pessoa. Há uma dificuldade geral que não se resolve com a política econômica. O papel do ministro Fernando Haddad, numa conjuntura de crise do capitalismo, numa conjuntura que herdou uma PEC que impede aumentar gastos sociais, ele está fazendo o papel de bombeiro. Ou seja, dentro do incêndio, eu tenho que ver como resolvo os problemas pontuais. Ou seja, ele está atuando no varejo. E acho que tem sido inteligente de buscar as brechas, porque aqui não se trata de fazer grandes mudanças estruturais. Então, eu até me surpreendi pelas boas iniciativas do Haddad. Mas o que a esquerda e o meu companheiro Lindenberg têm que entender? Que a solução econômica não é de política econômica simples, fiscal, se você quiser. A solução econômica do Brasil é nós temos que fazer um projeto de reindustrialização do país. E para isso é fundamental, e o governo vai ter que ajudar, criar um plano que coloque pesados investimentos na indústria e na produção de alimentos saudáveis. E aí é que entra o problema estrutural, que o Lula tem razão e por isso que ele é o melhor de todos nós. Como é que você faz um plano de reindustrializar, de reinvestimento pesado na indústria com uma taxa de juros que vai a 18%? Não há indústria que se pague. Então esse é o nó que tem que desatar agora. Se os banqueiros tivessem um mínimo de juízo, nos ajudariam. Baixar a taxa de juros para os patamares do mundo. Na China, que eu tive lá pouco, a taxa de juros é 4% e a inflação 2%. Na Europa é menos de 1%, nos Estados Unidos também. Então nós teríamos que chegar à taxa de juros internacional e fazer um grande programa de reindustrialização. Para quê? Para reativar a economia, para gerar emprego, para distribuir renda, porque o que distribui renda não é o Bolsa Família. Bolsa Família é para tirar o povo da fome. Então, percebe? Não basta também tu ficar lá brigando com a Haddad e dizer, aumenta aí o gasto social. Não é um problema de gasto social, é um problema da estrutura econômica desse país que está numa grave crise, embora alguns capitalistas nunca ganharam tanto dinheiro como os exportadores de commodities agrícolas e minerais. Então, o debate que tem que ser feito não é se aquelas medidas pontuais do Haddad são boas ou não, né? Qualquer um de nós lá no seu lugar teria feito até pior, né? O que nós temos que fazer é esse discurso, esse debate
de um novo projeto econômico no país.